Áudio 7 FM, a nossa rádio nono encontro de veteranos da Ativa da Reserva. Estou aqui com o Major Edson. Tudo bem, Major? Tudo bem, satisfação estar aqui nesse encontro, nono encontro aqui de veteranos da cidade de Itapecerica da Serra. Uma honra estar aqui participando. Eu fiquei sabendo que recentemente os senhores foram se apresentar no programa do Ratinho também. Exatamente, né? Recebemos o convite, ficamos contentes aí em ser homenageado, ser prestigiado no programa de tamanha audiência, né? Participar do programa do Ratinho. Agora, o senhor falando sobre estar sendo prestigiado, o senhor acredita que falta mais da mídia estar realmente prestigiando o trabalho da polícia? Com certeza. Infelizmente, né, a polícia não é bem reconhecida, somente aqueles que realmente necessitam, né? Mas quando passa uma situação de perigo, então acaba esquecendo. Costumo dizer que a população acaba romantizando o crime, romantizando a criminalidade e acaba demonizando a polícia militar. Isso, de uma certa forma, afeta, porque a polícia ela atende mais de 30 mil ligações dia, atende diversas ocorrências, mais de 10 mil ligações por dia. Ela não pode ser execrada por um ou outro que comete um erro. O senhor acha que a polícia de antes, da época que o senhor trabalhava nessa viatura, ela era mais respeitada do que hoje? Ou não? De um modo geral, a população acaba respeitando um pouco mais exatamente por conta da mídia, que acaba, de certa forma, desvirtuando a ação da polícia. Mas ela sempre atuou de forma enérgica, de forma firme, desde a sua criação, que foi em 1970 até hoje, né? Ela se mantém firme e atuando de uma forma enérgica, sempre combatendo firmemente o crime de frente. Agora, Major, vamos falar um pouquinho da importância dessa viatura estar indo para a rua. A gente pode observar que tem alguns brinquedos, são os pais que trazem os filhos para cá. Eu quero saber a importância das crianças estarem se aproximando de uma viatura, estar se aproximando da polícia, porque eles são a próxima geração, né? Que aí vão estar ali, será se vão seguir o caminho do bem ou do mal. Colocar uma viatura como essa, explicar para as crianças como que funciona, como que realmente a vida é, se o crime compensa ou não, digamos assim, se eu acho que isso acaba influenciando, ajudando as crianças a seguir um bom caminho? Não tenha dúvida disso, né? Os pais acabam muitas vezes influenciando os filhos. Por vezes, o pessoal vê uma viatura lá, não faz arte não, senão a polícia vai pegar. E isso é ruim. Já ouvi. Isso é muito ruim. Você tem que falar isso com o bandido. Tem que falar que a polícia está ali para proteger, não para se afastar, né? Então essa integração de abrir as portas para as crianças se aproximar, tirar foto, ir no quartel, inclusive o quartel da Rota também, ele abre visitação toda sexta-feira. Isso é importante para trazer aproximação não só das crianças, mas da sociedade como um todo. Você falou sobre a visita no quartel da Rota. É necessário estar agendando? Paga alguma coisa? Não é pago, mas sim é necessário fazer um agendamento até pelo número de pessoas. Tem uma limitação do número de pessoas e até para saber quem é quem que está chegando lá, entrando no quartel da Rota. Não dá para abrir as portas para qualquer pessoa. Então, é necessário fazer um agendamento prévio, passa um RG, a pessoa vai verificar, mas é uma visita monitorada, conhecer o batalhão que foi erguido em 1891, batalhão histórico, né? Foi o arquiteto Ramos de Azevedo que projetou, inclusive é um batalhão que carrega muita história. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz por o Nascimento, por Prost também. O senhor hoje é um veterano. Sim. O senhor chegou a andar numa viatura como essa daqui? Sim, eu ingressei na Polícia Militar em 1984, né? Soldado, depois fui cabo, sargento. Quando eu fui para a Rota, isso em 95, eu cheguei a trabalhar com uma viatura semelhante a essa aqui, 95. Até 98, quando entrou as Blazer, né? Mas tive a oportunidade de trabalhar numa viatura similar a essa aqui. Entrar hoje numa viatura como essa daqui é como voltar no tempo? Voltar na época em 95, quando você trabalhava ou não? Com certeza, né? É um resgate. Eu costumo dizer que assim, a boina envelhece, a farda vai para o cabide, mas o brio de ser um militar, de ser um policial, nunca isso a gente perde. Agora eu quero fazer uma pergunta mais pessoal para o senhor. Quanto tempo o senhor serviu? Eu servi na Polícia Militar durante 31 anos. Durante esses 31 anos, se fosse para o senhor voltar e fazer tudo de novo? Eu faria exatamente tudo de novo, né? Eu amo o que eu faço, a Polícia Militar, tudo que eu tenho foi graças aí à Polícia Militar. Ela abre a oportunidade para você ingressar soldado e sair coronel. Basta cada um se dedicar a estudar e prestar nos concursos. Eu acho que é uma carreira brilhante, que fica aí a dica, né? Inclusive hoje o Barro Branco, só a título de informação, quem presta o Barro Branco e se forma, ele tem uma dupla graduação.
Ele é formado em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública e é formado em Direito. Olha só que bacana. Então passa lá 4 anos estudando Barro Branco e se forma em Direito também. Então vale a pena aí quem quer ingressar nas carreiras policiais militares, a Academia do Barro Branco é uma excelente opção. A Polícia Militar é uma excelente opção. Major, agora só para poder finalizar, o senhor estava falando aqui, ficou uma curiosidade em mim. A gente sabe como está a criminalidade hoje. O senhor acredita que se a rota ela operasse na mesma intensidade, não que a rota não opera, não estou falando isso, mas na mesma intensidade da época do senhor acha que hoje seria diferente? Porque, pelo menos na minha concepção, eu vejo que o policial hoje, infelizmente, ele não consegue trabalhar como ele queria trabalhar, né? Ele fica um pouco de mãos amarradas. Se fosse para a rota da década de 80, 90, atuasse hoje na mesma intensidade, o senhor acredita que a criminalidade ela diminuiria? Olha, a rota ela nunca deixou de trabalhar nessa intensidade, né? Quando eu estive na rota, lá tinha uma grande quantidade de ocorrência, de resistência, de flagrantes, e ela continua tendo também a atuação. Acho que, infelizmente, hoje o que precisa mudar são as leis. Leis fracas, leis lenientes, e é isso que favorece o crime. Você prende um cidadão, um vagabundo, um criminoso, 15 vezes para ele ficar uma vez preso. É sempre saindo pela porta da frente. Então, é isso que precisa mudar. Precisa mudar as leis, precisa acabar com esse negócio de audiência de custódia. Isso é uma aberração. Eu acho que quem tem que sentar no banco lá e ser entrevistado pelo juiz é a vítima. É o parente da vítima, né, que foi morto, que foi assassinado. É o parente dele que tem que sentar lá para saber se ele está bem. Pessoa que passa por um roubo é um trauma que fica pro resto da vida. Tem pessoas que ficam um mês ou mais sem sair de dentro de casa, porque passou por uma situação de um roubo. Então é ele que tem que sentar lá, não o vagabundo para saber como que ele está, para dar um cafezinho para ele, etc. Quem tem que sentar lá no banco é a vítima, que tem que passar nessa audiência de custódia. Isso precisa ser revisto, né, da sociedade como um todo. E mudar as leis, né? Tem que mudar basicamente as leis. A gente vive num país que acontece mais de 30, 40 mil assassinatos no ano, e o país não está em guerra. Em país que vive em guerra, tem esse número de homicídios que está aqui. Então, em guerra se pressupõe pessoas armadas dos dois lados. Aqui a gente vive um genocídio, que é só o vagabundo, o ladrão que anda armado. Então, na verdade, a minha pergunta ela foi errada. A minha pergunta as leis deveriam mudar. A polícia continua com a mesma intensidade, porém as leis é que precisam ser mudadas. Inclusive, o senhor falando isso, a minha mãe, inclusive, ela passou por um assalto, e nesse assalto que minha mãe passou, a pressão dela subiu altíssimo, quase que minha mãe morreu. E realmente ela ficou com trauma. E nunca foram perguntar se ela estava bem, e realmente é isso que o senhor falou. É exatamente o que acontece, né? Eles chamam para audiência de custódia o ladrão, o vagabundo, o criminoso. Agora a vítima, como o caso da sua própria mãe que você citou, a pessoa passa um trauma. Fica aí, às vezes, com medo, né? Síndrome do pânico de sair dentro de casa por conta dessa situação. Então, são as leis que precisam mudar. Inclusive, aqueles que atentam contra a vida de um policial militar, contra o pessoal das forças de segurança. Teria que permanecer preso, pelo menos, 30 anos atrás das grades. É muito benefício que o criminoso tem, né? O cara comete um roubo, só para você ter uma ideia, é condenado aí a 6 anos e 4 meses, 6 anos e 5 meses, fica um terço da pena, 1 ano e pouco e já está na rua. Isso quando ele fica, né? Então é realmente um absurdo. Major, tem o Instagram do senhor? Tenho o Instagram sim. Quem quer me seguir é veterano Major Edson Miguel. Eu estou aí no Instagram, no TikTok, no Facebook, só está Major Edson Miguel. Major, muito obrigado pela entrevista, Deus abençoe o senhor. Obrigado por tudo que você fez pela sociedade. Disponha da Polícia Militar, disponha dos veteranos, que não é fácil chegar a ser veterano aqui em São Paulo, no Brasil. Quem realmente chega porque é um herói, é mais que um vencedor. Porque viver o que nós vivemos, uma guerra diária, é para poucos chegar aí.